Nós vamos meditar na palavra do Senhor, continuando aí o sermão da montanha, o sermão do monte. E hoje no texto, de Mateus capítulo 6, verso 4, o título que eu atribuí a essa passagem, Jesus e a não ostentação ao prestar ajuda. E um subtítulo, a religião teatral, ela não tem lugar no reino de Deus. Amém, irmãos? Leiamos, então, Mateus, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4. Será projetado aí no telão, aí no seu aparelho, e nós estaremos acompanhando a leitura da palavra do Senhor. Tenha o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, prestar ajuda, não anuncie isto com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, quando você prestar ajuda a alguém, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em secreto, em segredo, o recompensará. Oremos. Senhor Deus, nessa manhã, nós queremos agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da sua igreja. E uma forma do Senhor cuidar da sua igreja é que temos acesso à tua palavra. O Senhor é como o lavrador que cuida da lavoura, é como o jardineiro que cuida do jardim com todo carinho. E esse jardim, essa lavoura é a tua igreja, a tua noiva. E o Senhor cuida através da tua palavra, ensinando-nos a andar nos teus caminhos, mostrando-nos a tua vontade através da tua palavra expressa. E nós te pedimos nesta manhã, Senhor, desvenda os nossos olhos para que possamos compreender os mistérios da tua palavra. Não é um exercício intelectual que faz o homem compreender as coisas espirituais, mas somente o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é quem pode desvendar os nossos olhos para compreendermos o real sentido, a mensagem profunda que tanto faz bem na nossa alma, que é a tua palavra. Então, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã. Amém. Deus abençoe. Uma das preocupações que nós devemos ter, eu digo que é uma das maiores preocupações, é em guardar o nosso coração. A palavra do Senhor, ela é muito clara, que tanto o pecado quanto as boas ações, aquelas que glorificam a Deus, elas têm a fonte, elas têm a origem no nosso íntimo, no nosso coração. O coração é visto como a sede dos sentimentos, Então, uma das coisas que a palavra de Deus nos adverte desde o Antigo Testamento, em toda a trajetória das Escrituras, sobre a questão do nosso interior, do nosso coração. Lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23, só para nós percebermos essa realidade,
A palavra do Senhor nos diz sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu estou lendo na NVI, né? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E ainda mais o profeta Jeremias, só fazendo menção também, ele diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Interessante que Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz que o coração ele é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Na verdade, nós estamos salvos quando aceitamos a Cristo, estamos salvos da condenação do pecado, mas ainda não estamos salvos da presença do pecado. Só estaremos salvos da presença do pecado o dia que o Senhor nos levar no arrebatamento da igreja, o dia que o Senhor nos buscar, aí seremos transformados e salvos, então, da presença do pecado. Então, a sua doença, a doença do coração, é incurável, espiritualmente falando. Quem é capaz de compreendê-lo? Continuando, Jeremias, ele diz: Deus falando através de Jeremias, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para compensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. E no Sermão do Monte, que acabamos de ler aí, um trecho dele, né? Mateus capítulo 6, do verso 1 a 4, Jesus continua na esteira, né? Na linha, de advertir sobre a importância da verdadeira motivação que nos leva a fazer algo. É interessante que o cristão, ele é ensinado pela palavra de Deus a viver na contramão deste mundo. Este mundo, na verdade, ele nos ensina que quando fazemos alguma coisa, nós devemos fazer então o nosso marketing, né? O nosso merchandising, a nossa propaganda daquilo que fazemos. Senão você não é valorizado pelas pessoas, senão você não é visto, né? E, na verdade, o cristianismo, ele nos leva a viver na contramão deste mundo. E nós devemos fazer as coisas não naquilo que as pessoas veem por fora, e sim realmente o que te move, quer dizer, o importante é aquilo que te move a fazer, quer dizer, a origem, a fonte. E existe, eu falei a princípio sobre o risco do coração, é que existe o risco de praticarmos até uma ação que é vista como boa prática, como algo louvável, praticarmos uma boa prática, uma boa ação, mas de forma fantasiosa, fantasiada de generosidade, porém movida por um coração até cheio de inveja. Há pessoas que praticam boas práticas, boas ações e são motivadas por inveja. Ah, fulano fez, eu vou fazer um pouco mais que ele para eu não ficar para trás de fulano. Eu vou fazer para se encher de orgulho, de vaidade, de egocentrismo, né? De inveja. Em outras palavras, fazer uma ação fantasiada de generosidade, porém, o Senhor que sonda o coração, Jeremias novamente, né? O Senhor que sonda o coração nos diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para compensar a cada um. Eu tenho acompanhado a minha esposa, que, graças a Deus,
Atualmente ela está atuando aí no Ministério dos Kids, e às vezes eu acompanho lá, assistindo às aulinhas, e tenho visto que a preocupação dos professores é ensinar que existe sim, deixar bem claro que existe um Deus nos céus, que o Deus que nós servimos, ele vê todas as coisas, ele está nos vendo. Ele não vê por fora, né? Ele vê por dentro, ele vê o coração, ele vê a intenção. E essa deveria ser também a nossa consciência diante de todo ato que formos praticar. Eu me lembro de um analista político, certa vez ele falou, conversando comigo, ele disse, olha, a diferença entre o Brasil e outros países um pouco mais evoluídos é que lá as pessoas, quando praticam atos de corrupção, as pessoas não ficam impunes. Existe, não é impune, a impunidade não impera. Então isso tira, não fomenta que as pessoas pratiquem a corrupção. Mas uma outra coisa que eu percebi, dizia esse analista, é que os países que têm uma cultura cristã verdadeira, arraigada nos seus ensinos, nos seus ensinamentos, uma cultura em que a mamãe, o papai ensinou a criança na mais tenra idade, dizendo, olha, existe um Deus no céu que Ele está te vendo. Existe um Deus no céu que está olhando para você, que conhece você. Então, esta cultura, ela contribui muito para que a corrupção diminua, para que as pessoas tenham um pouco mais de senso apurado das suas ações, até diante de Deus e diante dos homens. Então, há um Deus nos céus que enxerga, eu sou o Senhor, que sonda o coração, que examina a mente para compensar a cada um. Existem seitas satanistas que eles sabem que até que as pessoas valorizam os atos de caridade. Há expressões, sem caridade não há salvação, e eles se deixam levar por esse ensino e acabam transmitindo isso às pessoas. E essas seitas, apesar de satanistas, elas levam as pessoas a praticar também a caridade. Isso não acontece só na religião, não. Praticar para serem vistos, para serem aceitos, para serem glorificados, benquistos pelos homens. Até na política, existe uma máxima na política que diz assim, o que importa não é aquilo que parece, não é aquilo que é de fato, mas é aquilo que parece ser. E é nessa linha que Jesus está advertindo, dizendo, olha, cuidado, não é bem assim do jeito que os fariseus estão ensinando. Não é bem assim do jeito que o mundo está vivendo. Eu digo a vocês que se a vossa justiça, ela não exceder a justiça dos fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Mateus 5:20. Jesus advertindo, olha, se você agir dessa forma, do jeito que o mundo está ensinando, de modo nenhum você entrará no reino de Deus. Justiça aqui, nós, se formos observar no capítulo 5, no capítulo 6 de Mateus, no Sermão do Monte, ela tem uma abordagem tanto no sentido moral, né? Justiça no sentido moral. Capítulo 5, Jesus fala sobre honestidade no falar, honestidade nas suas práticas.
mas no sentido também religioso, né? Justiça a prestar ajuda a alguém, justiça na oração, justiça no jejum. Quer dizer, e se a nossa justiça não for diferente, não for superior à dos fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Os fariseus, eles viviam como se o pecado ele fosse possível somente se cometido exteriormente, né? Tanto o pecado como as boas práticas. E Jesus combatia essa interpretação, essa hermenêutica às avessas, né? Ele combatia de modo que não era dessa forma que deveria acontecer. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 22, verso 29, que eu peço para projetar, Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles tinham uma hermenêutica às avessas, né? Uma interpretação errada das Escrituras, e a prática seguia a interpretação errada. A prática, ela está interrelacionada com a sua fé. Se você tem uma fé às avessas, uma fé poluída, uma fé que não é um evangelho puro, na verdade, as suas práticas também serão erradas. Aqui em Mateus capítulo 6, embora a palavra justiça seja a mesma, né, do capítulo 5, mas eu repito que aqui ela não está mais relacionada à questão da bondade, da pureza, da honestidade. A justiça aí, ela está relacionada não à moral, mas à questão religiosa, a questão das esmolas, quer dizer, ajudar financeiramente alguém, a questão da oração e a questão do jejum. As esmolas, ou prestar ajuda a alguém, é visto aqui como um ato de misericórdia, isso desde o Antigo Testamento, né? Um ato de misericórdia, de generosidade, né? Misericórdia, na verdade, eu estava vendo, essa expressão na etimologia da palavra, ela vem do latim de miseratio, quer dizer, compaixão, e cordis, coração. Em outras palavras, é uma ação com um coração compadecido. Então, fazer um ato de misericórdia, ele só tem validade diante de Deus se for com um coração compadecido. Se for motivado por inveja, se for motivado por egoísmo, egocentrismo, ele não é recebido diante de Deus. Ele tem, sim, o aplauso dos homens, os homens podem te aplaudir, os homens podem te considerar, mas ele não tem recompensa nenhuma diante de Deus. E uma coisa que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas é que as suas ações, as suas práticas, o seu coração compadecido ao realizar uma boa prática, de modo nenhum ele perderá a recompensa. Deus sempre recompensa. Não é que nós estejamos servindo ao Senhor motivados apenas por recompensas, porque maior que a salvação não há recompensa nenhuma. Contudo, é uma promessa das Escrituras Sagradas, e uma promessa declarada nesse texto que acabamos de ler. Deus, ele se compadece, por ele ser um Deus misericordioso, ele se compadece daqueles que sofrem, e quando você pratica um ato de compaixão, com um coração compadecido em favor daquele que está precisando de ajuda, o Senhor Deus reconhece e recebe isso
com um ato de adoração a Ele. E por Ele ser o Deus da misericórdia, Ele é chamado de Pai das misericórdias. Jesus quer que nós tenhamos um coração generoso. Amém, irmãos? Amém? Mas não basta somente generosidade, né? O Senhor aqui está preocupado nesses textos, em todo o seu sermão da montanha, com as motivações escondidas no coração. Não basta somente atos de generosidade. A mão que está fazendo, né, não é tão importante. O importante é o que o coração está pensando enquanto a mão age. É isso que Deus leva em conta. E quando a nossa prática, ela destoa da intenção do coração, o Senhor Jesus chama isso de hipocrisia. Quando a prática de aparente generosidade, ela destoa da intenção do seu coração, ela é chamada de hipocrisia. Tanto é que o hipócrita, no grego clássico, ele é visto como fingir hipocrisia, é representar aquilo que realmente você não é. É representar aquilo que não está no seu coração. É como se dramatizar, tem alguma coisa aí relacionada com... Na dramaturgia grega, no passado, a pessoa, quando representava, isso não tem nada de pecado em peça teatral, não é isso que a gente está querendo dizer aqui, mas quando a pessoa representava um papel, ele se apossava de uma máscara, né? Vestia aquela máscara e representava alguém que ele não era. Tanto é que aquela máscara, interessante, uma curiosidade, ela tinha um nome de persona, daí a expressão personalidade, né? É como se a pessoa, ali no palco, diante dos outros, ele assumisse uma outra personalidade, ele pegava outra persona, não era mais a face real dele. Ele estava ali personificando aquilo que na vida real ele não era. E hipocrisia que Jesus está condenando aqui no texto sagrado é justamente essa religião teatral. A religião teatral, ela não tem espaço no reino de Deus. Jesus condenou em todo o seu ministério a religião teatral. O nosso coração é terrivelmente enganoso e ele pode nos passar uma rasteira, ainda que conheçamos um pouco a palavra de Deus. Cabeça cheio de Bíblia, mas o coração cheio de pecado às vezes, cheio de egoísmo, cheio de inveja, cheio de tanta coisa e que faz até você praticar um ato visto pelos homens como boas práticas, como generosidade. Amém, irmãos? Então isso Jesus condenou em todo o seu ministério. Essa religião teatral que não tem espaço no reino de Deus. No versículo 1, que eu queria que projetasse novamente, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Para serem vistos por eles. Essa expressão aí denota a finalidade
finalidade, com o fim de se autopromoverem. Então, o grande segredo, o fio, né, de separação entre aquilo que agrada a Deus e o que não agrada, até numa ação vista pelos homens como boa prática, em prestar ajuda a alguém, é muito tênue essa linha, né? Depende da finalidade. Essa finalidade, ela está no seu coração. E Deus vê essa finalidade. Então, tenham cuidado de praticar isso com essa finalidade, somente para serem vistos pelos homens. Porque se vocês fizerem assim, vocês não terão recompensa. Não espere recompensa da parte de Deus. Não espere. Muito pelo contrário. O Senhor, novamente em Jeremias 17:10, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para compensar a cada um. No capítulo 6, nós vemos aí 3 práticas cristãs com as quais nós podemos honrar e servir a Deus, né? Uma delas é essa que Jesus falou sobre a prestação de ajuda. Com a nossa doação, nós estamos, de certa forma, louvando a Deus, servindo a Deus, honrando a Deus com os nossos bens. Com as nossas orações, nós estamos honrando a Deus, louvando a Deus com a nossa alma. E com o jejum, Jesus aí não é a parte que estamos meditando, mas com o jejum nós podemos honrar e servir a Deus com o nosso corpo. São 3 práticas com as quais podemos honrar e servir a Deus. Os atos da religião, para os fariseus, não eram motivo para glorificar a Deus. Eles buscavam, era um espírito de ostentação. E por falar em ostentação, esse negócio de ostentação já existia lá no tempo do farisaísmo, não é coisa de funkeiro não, né? Há quem ache que os funkeiros que... Não, isso aí é inspirado lá nos fariseus, né? E muito antes também disso. Mas esse espírito de ostentação era o caráter dos religiosos da época. Isso é condenável diante de Deus, essa religião teatral, que muitos chamam até de doutrina, né? Doutrina, é a doutrina. Nós temos doutrina, vocês não têm, mas nada tem a ver com a doutrina, o ensino da palavra do Senhor. Infelizmente, essas exibições, né? Esse espírito de ostentação, ele continua presente nos nossos dias e até na nossa vida, se nós não vigiarmos, ele continua até os dias de hoje. E nós devemos ter cuidado. Jesus começa dizendo, tenham cuidado. Se é Jesus que está falando, tenham cuidado, é para ter cuidado mesmo. E isso começa lá no coração. Não adianta prestar ajuda a alguém, mas com o coração cheio de vaidade por isso. E, de certa forma, por outro lado, se prestarmos essa ajuda de acordo com aquilo que Deus estabelece em sua palavra, né? Nós fazemos para Deus, certamente seremos recompensados. No versículo 2 de Mateus 6, portanto, quando você der esmola, não anuncie com trombetas, como fazem os hipócritas,
nas sinagogas e nas ruas, a fim, novamente, está aqui a finalidade, né? Eles faziam isso com a finalidade, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Quer dizer, já receberam o pagamento deles, os aplausos, já atingiram o objetivo deles, se eles fizeram a fim, quer dizer, com a finalidade, com o objetivo de serem honrados pelos homens, eles já receberam. E nessa linha existem 3 possibilidades que, quando você faz uma doação, presta ajuda a alguém, existem 3 possibilidades de estar acontecendo. Uma delas, você presta ajuda querendo o louvor dos homens, que é o que Jesus está deixando claro aí no versículo 1, né? E 2. Ou a outra possibilidade é quando nós preservamos o nosso anonimato, quer dizer, não fazemos nosso marketing pessoal, fazemos silenciosamente, contudo, deixamos isso entrar no nosso coração, nos enchendo de orgulho, né? É um orgulho como se fosse uma autojustiça, uma autojustificação por aquilo que nós fizemos, entra aquele orgulho, olha, eu sou bom mesmo, olha, eu tenho um coração bondoso mesmo, é aí que o seu coração te passa a rasteira, e você então cai. É aí que Jesus falou sobre o que a mão direita faz, a esquerda não pode aplaudir, computar, né? É exatamente nesse aspecto pessoal. Ainda que você mantenha silenciosamente diante das pessoas a sua prestação de ajuda a alguém, mas se você deixar isso encher seu coração, né, de orgulho, de autojustiça, isso também é condenável. E a terceira possibilidade, quando você faz uma doação, é aquela de você estar com o coração cheio de desejo de fazer por misericórdia, porque você sente de fato o sofrimento do teu irmão. Agora existe uma fome voraz, né, pelo louvor dos homens. Isso é natural da carne, da natureza humana, que era o pecado habitual dos fariseus, que Jesus está condenando, né? Até no Evangelho de João, nós encontramos em João capítulo 5, verso 44, o Senhor Jesus dizendo: como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros? Quer dizer, como vocês podem aceitar a minha palavra, o meu ensino, se vocês vivem essa prática de fazer as coisas pela glória dos homens? Aceitam essa glória dos homens, mas não procuram a glória que vem do Deus único. E também em João capítulo 12, verso 43, o evangelista, ele escreveu assim: pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Tão insaciável era o apetite pelos elogios humanos, que isso prejudicava, então, essa prática das esmolas, né? E Jesus aí, nessa expressão, no versículo 2, ele adverte: não façam isso como os hipócritas, que nas sinagogas, nas ruas, a fim de serem honrados, eles anunciam com trombetas. Então, essa hipocrisia, esse caráter de exibição, de certa forma, ele traz
sobre o hipócrita essa tendência de querer enganar as pessoas. Esse é o grande problema do hipócrita religioso. Ele deliberadamente, ele assume aquela prática, porque você pode dizer assim, pô, tudo bem, mas esse pecado, né? Essa prática do hipócrita religioso, isso fica só com ele. Não, vai muito mais além disso. Ele deliberadamente pretende enganar as pessoas, enganar com aquela prática travestida de generosidade. E quando de fato ele cai nessa tentação de estar se glorificando, e por isso ele já recebeu a sua recompensa. No versículo 3, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua direita. Jesus, então, aí está ensinando qual a forma cristã de fazer a sua doação, que é uma maneira secreta, né? Aquele que dá não deve se orgulhar disso. Ele acrescenta que a nossa mão esquerda não deve estar olhando o que faz a nossa mão direita. Nós não devemos, então, estar assim, autoconscientes, né, dessa ajuda, nos glorificando, como já falei, por essa atitude, porque senão essa atitude de generosidade, ela se deteriora em justiça própria. E é possível, sim, transformar um ato de misericórdia em um ato de vaidade, um ato de altruísmo por um ato de egoísmo deformado. Calvino, eu estava lendo sobre isso, ele disse o seguinte, que nós devemos ficar satisfeitos por termos Deus como única testemunha das nossas práticas, né? Da prestação de ajuda. O versículo 4, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, te dará a recompensa. Se você prestar ajuda a um estranho, pessoa estranha, que não é do seu métier, da sua vida diária, do seu cotidiano, se você prestar essa ajuda num lugar afastado, né? Afastado da sua cidade, presta ajuda lá em Campinas, lá em Jundiaí, e não aqui em Santo André. Se você prestar essa ajuda ao estranho, em outro lugar, se você prestar essa ajuda à noite, né? Lugar estranho, pessoa estranha, à noite, afastado dos olhos dos homens, mesmo assim, Deus estará vendo você prestar essa ajuda. Amém, irmãos? Ainda que os homens, esses atos secretos de generosidade, não sejam contemplados pelos homens, todavia, nada escapa aos olhos do nosso Deus. E isso agrada ao nosso Deus. É dessa forma que ele recompensa, e ele recompensa com saúde espiritual, né? Ele recompensa quando ele aumenta, o Espírito Santo aumenta o seu ânimo de fazer aquilo. Ele recompensa porque o coração amoroso que ajudou o necessitado, ele vê então o necessitado suprido e de certa forma isso entra uma certa recompensa quando você vê o faminto precisando
e ele é alimentado, o nu vestido, né? Você veste o nu, o doente assistido, o oprimido liberto. O amor que provocou aquela ação, aquela dádiva, ele fica satisfeito. Esses dias, eu não vou citar nome aqui, mas nós, a igreja, acompanhou um ato, né, de uma pessoa. Essa pessoa, a família quase toda, ou toda a família, foi acometida do Covid. E essa pessoa, ela tomou a iniciativa, ela viu que a parente dela estava numa situação que, se ela continuasse ali onde estava, internada naquele lugar onde estava, o tratamento que ela estava recebendo não estava atendendo à necessidade dela. Essa pessoa tomou a decisão, uma decisão assim, extremamente importante. Ela tomou a decisão de retirar o seu familiar de onde ele estava, trazer para sua casa, olha o risco, trazer para sua casa e cuidar daquela pessoa em sua casa, claro que com acompanhamento de uma médica que estava totalmente preparada para medicar à altura. E essa pessoa se submeteu ao risco, tanto é que ela também contraiu o vírus, ela contraiu o Covid, mas ela assumiu esse risco, ela deu a vida dela, a vida em termos de colocar em risco a sua própria saúde. E hoje nós estamos sabendo, né, recebemos a informação de que tanto aquela pessoa que ela colocou em sua casa com Covid para cuidar dela satisfatoriamente, quanto ela, que também foi acometida do Covid, as duas já estão curadas e glorificando a Deus. E olha, esse ato dessa mulher, sinceramente, gente, me fez assim, muitas vezes orar por ela e louvar a Deus pela vida dela. Amém, irmãos? Ela assumiu o risco de pegar alguém com Covid. E olha, é interessante, né, nessa crise, nessa pandemia, as pessoas têm medo, né? É natural, eu não te condeno por ter medo, né? De contrair a doença. Porém, existem situações em que é você que tem que fazer. E o Deus que nós servimos, ele pode, então, de certa forma, te recompensar com isso. E a forma de recompensa que eu vi que ela recebeu, claro que há recompensa no céu por isso também, mas a forma foi o Senhor Deus atuar, restabelecendo a saúde dessa pessoa que ela tirou de onde estava e cuidou dela em sua casa com todo carinho, com toda dedicação, sujeita a contrair o vírus também, e contraiu também, mas foi curada também, foi restaurada, foi restabelecida. Então, essa ação, esse ato, essa dádiva cristã, ela não foi feita assim, com os homens, diante dos homens, em busca, então, de que os homens possam ver. Eu queria citar aí, para concluir, Atos capítulo 20, verso 35. O apóstolo Paulo, Atos 20, 35, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber.
há maior felicidade em dar do que receber. Em outras palavras, quando você presta ajuda a alguém, né, de todo o coração, com o coração movido por misericórdia, você está semeando no reino de Deus. Você está plantando uma semente. E quando você semeia no reino de Deus, certamente você é recompensado. Quando o lavrador, ele faz a sua colheita, ele não consome todo o fruto da sua colheita. Ele separa uma parte da sua colheita dos grãos para plantar novamente. E aquele seu plantio novamente produz uma quantidade suficiente para ele continuar se mantendo. Quando nós semeamos também no reino de Deus, certamente nós seremos recompensados por essa semeadura. Então, prestar essa ajuda com um coração cheio de misericórdia, cheio de gratidão a Deus, é esta a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós somos agradecidos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Somos gratos a Ti porque o Senhor tem ensinado as nossas vidas, ensinado a Tua igreja sobre a maneira correta de prestar ajuda a alguém. E não caiamos na cilada do nosso coração, do nosso ego, da nossa natureza pecaminosa. E enquanto estivermos uma boa prática, deixar que o nosso coração se encha de autojustiça, se encha de orgulho, mas que possamos fazer isso, Senhor, realmente compadecido daqueles que estão precisando, daqueles que estão necessitando, porque o Senhor disse na Tua palavra, quando fizeste isso a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Quando nós fazemos para um carente, necessitado, nós estamos fazendo para Ti. Nos ajuda, Senhor, a vivermos esta verdade da Tua palavra, a vivermos de forma que possamos glorificar o Seu nome através das nossas vidas e através das nossas ações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.